Mas a Amanda estava falando ali sobre esses testes do Cruzeiro. Eu acho que agora ficou uma programação legal, porque temos o Botafogo sábado, lá no Newton Santos. Na terça, o Pouso Alegre. Claro que aí, contra o Pouso Alegre, dá para se observar ali, talvez, mais a garotada. Tem que ver a questão de Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Porque o Cruzeiro estreia agora quarta-feira na competição, então a garotada vai jogar, mas contra o Pouso Alegre ali não deve forçar tanta gente assim, se bem que jogo treino você dá para controlar mais, né? Ao invés de um amistoso ali que se torna um compromisso mais firme quanto a alterações. Jogo treino ali você pode ir mudando, sentir algum problema já evita qualquer tipo de situação. Mas ficou então, Botafogo sábado, Pouso Alegre terça, Red Bull Bragantino no outro sábado, e aí uma semana depois tem a estreia com o Mirassol. Os clubes entenderam, e aí acho que em conjunto, né? E acho que os técnicos também não querem neste momento. Foi difícil para o Cruzeiro marcar esses testes, e a partir do momento em que os clubes toparam jogo treino, sem transmissão, sem torcida, talvez para não se criar uma pressão aí grande já em início, em reta final de preparação, pensando na Série A. Mas não deixa de ser, né, Caio? Bons testes para o Cruzeiro, principalmente Botafogo e Red Bull Bragantino, que o Cruzeiro vai encontrar aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Com certeza, Samuca, a diretoria acertou em cheio em estar marcando esses jogos treino. Eu confesso que eu gostei até do jogo treino contra o Pouso Alegre, claro que não tem o mesmo nível de exigência, mas vai exigir um pouco mais desse elenco do que, por exemplo, o Sub-20, o Boston City, né? Mas o que mais chama atenção foi, claro, o Cruzeiro ter conseguido marcar contra Botafogo e Red Bull Bragantino. E um Cruzeiro se dispondo a viajar, se dispondo a ir ao Rio de Janeiro, a ir a Bragança Paulista para estar disputando esses jogos. É um investimento que o Cruzeiro vai ter que fazer, porque tem questão de logística, de viagem, mas é uma grana muito curta se pensando em formação de time competitivo. E quando o Cruzeiro marca esses jogos treino contra equipes da Série A, é porque entende que o processo de formação da equipe, o processo de formação de um Cruzeiro competitivo, passa por esses jogos. Nessa janela sem partidas do Cruzeiro era fundamental preencher contra equipes de um patamar interessante, né? Eu acho que tem até um ingrediente a mais nesse caso, porque vai ter um gramado sintético no Newton Santos. E é algo que o Cruzeiro vai ter que lidar ao longo da temporada. Acho que o espaço curto também entre um jogo e outro é bem interessante. Acaba sendo uma boa simulação da temporada, porque quando os campeonatos começarem para o Cruzeiro, os jogos tendem a ocorrer de 3 em 3 dias, né? Então acho que a diretoria também está pensando nisso, pensando no fato dos jogadores serem estimulados desde já a serem competitivos, a dosarem também a parte física. Acho que são jogos treino que vão trazer para o Jardim uma real ideia de como está esse Cruzeiro, em qual estágio esse time está. Porque hoje o Cruzeiro está lutando para formar uma equipe. E aí, para se formar uma equipe, pensando em Série A, pensando em Copa do Brasil, em Copa Sul-Americana, é fundamental você enfrentar adversários de um patamar interessante. O Botafogo é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão de Copa Libertadores, não começou tão bem a temporada, mas a gente sabe que tende a brigar forte, pelas mesmas coisas que o Cruzeiro deve brigar, exceto a Libertadores, porque o Cruzeiro não está na disputa da Libertadores. O Bragantino é uma equipe de Série A que tem plenas condições de fazer uma boa campanha. Então, no geral, gostei. Eu acho que a diretoria foi bem assertiva em estar lutando, em estar não ponderando questões pequenas, né, como, por exemplo, jogar na Toca 2, jogar em Belo Horizonte. Isso deve fazer muito bem ao Cruzeiro, muito bem principalmente ao trabalho do Leonardo Jardim. E aí, Amanda, qual que é o seu pensamento? Primeiro porque eu fiquei feliz com a notícia, eu esperava, e nós falamos sobre isso na semana passada, com todo o respeito aí à equipe sub-20 do Cruzeiro e o Boston City, mas o Cruzeiro tem pelo caminho confrontos completamente diferentes da realidade dessas duas equipes, né? E por isso seria, assim, tão importante que o Cruzeiro pudesse encontrar algo que fosse mais próximo da realidade, né?
Acho que o Cruzeiro, sim, fizeram alguns testes, também algumas correções, mas quando você tem a oportunidade de aprofundar um pouco mais, isso é extremamente importante ao treinador, né? Nós estamos aproximando aí das próximas competições do Cruzeiro, e o Cruzeiro começa também a formar uma equipe titular e com possibilidades de entrada de alguns jogadores, né? A gente vai se encaminhando para isso. E quando você tem um adversário do outro lado que vai te forçar exatamente algumas mudanças essas que o Cruzeiro já sabe que vão acontecer nesses próximos jogos treino, isso é de uma extrema importância, né? Como disse o Caio, né? É aproximar da realidade. Acho que o Cruzeiro teve, sim, 2 outros confrontos que ganhou ritmo, que ganha entrosamento também, mas a gente sabe, né, que o nível técnico ele é muito inferior. Então, acho que foi importante o Cruzeiro, nesse momento, agir dessa maneira, e a gente fica aí na torcida, que o Cruzeiro possa nos surpreender de maneira positiva, uma vez que mesmo já tendo 2 outros confrontos onde o Cruzeiro conseguiu aí vitórias importantes, a gente sabe que em algum momento isso pode ter passado como algo que não fosse a realidade da equipe nesse momento. Então, tomara que o Cruzeiro saiba aproveitar muito bem esse tempo, esses jogos treinos, e que a gente se prepare, sim, tecnicamente, taticamente falando, já pensando nesse confronto do primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ô Pedro, qual que é a sua avaliação mesmo? Eu sei que eu acho que muita gente até queria transmissão, né, amistoso, mas vai ser dessa forma, né? Jogo treino, acho que mesmo assim dá para fazer um bom teste, né? Pensando aí na estreia na Série A, né? Ô Samuel, sim, porque quando a gente fala do Sub-20 e do Boston City, a Amanda falou muito bem, que assim, você vai acabando ali tentando entrosar mais os atletas dentro de determinadas dinâmicas, você tem mais tempo para gerar e um nível que gera essa confiança para alguns jogadores também, de repetir, de tentar determinados movimentos que o técnico acaba sugerindo, né, que fazem parte da ideia de jogo do Leonardo Jardim. Só que é necessário você entender também esses comportamentos num contexto que se aproxime da sua realidade. A sua realidade é uma primeira divisão de Campeonato Brasileiro. A primeira impressão que o torcedor do Cruzeiro tem em 2025 de um Cruzeiro contra uma equipe de primeira divisão foi o clássico contra o Atlético, onde o Cruzeiro teve a posse da bola por um momento, não conseguiu criar muitas situações, teve o Gabriel expulso, aí tudo isso acaba condicionando o jogo e o Cruzeiro acabou saindo derrotado. É claro que o jogo treino é mesmo para observar essas coisas, mas é importante você observar de novo dentro do que você vai ter ao longo do ano. Red Bull Bragantino e Botafogo são 2 adversários, para mim, muito interessantes, justamente por uma diferença também dentro da primeira divisão. É um Botafogo que vai vir com uma nova ideia de jogo. O Renato Paiva já falou, por exemplo, sobre ter uma predisposição de praticar um estilo de jogo que se aproxima do jogo de posição, então ter jogadores ali com espaços pré-definidos, isso é interessante para o Cruzeiro poder marcar, entender também como marcar nessas situações. O Red Bull Bragantino com o Fernando Seabra, que a gente conhece, já é um treinador que gosta muito mais de um jogo de mobilidade, de movimentação dos jogadores, de aproximação, de verticalidade em alguns momentos. Então são 2 cenários diferentes dentro de adversários de primeira divisão. E acho que isso faz muito, muito bem para o Cruzeiro e muito bem até para os atletas também, nesse detalhe que o Caio fez questão de se atentar, né? Questão do gramado sintético. Eu tenho a opinião que não deveriam ter gramados sintéticos num cenário competitivo de alto nível, mas eles existem no futebol brasileiro e o Cruzeiro vai precisar de lidar com eles, então já desde o começo do ano, colocar esse time para experimentar essa situação contra o Botafogo lá no Newton Santos vai ser bem interessante também. E aí, Patrick, para passar a régua e a gente falar do jogo treino? Também acho muito importante, né? Daquela falta de expectativa do Cruzeiro conseguir amistosos importantes, como contra o Botafogo e Bragantino, que vai acabar acontecendo, com esses amistosos aí que faz com que o Cruzeiro realmente chegue ali contra o Mirassol com um tipo de duelos que vai evidenciar as correções necessárias para já o início do Brasileiro, né? Porque uma das coisas que criticamos, entre aspas, entendendo a dificuldade do Cruzeiro para marcar amistosos, é que talvez você enfrentando um Boston City, ainda que eu acho válido, né,
já que tira um pouco do contexto daquele dia a dia do treinamento normal que os jogadores passam, mas há um abismo muito grande de qualidade e são jogos que talvez não colocam o Cruzeiro em xeque, né? Não colocam em evidência as correções necessárias, e aí sim, Botafogo e Bragantino fará com que o Cruzeiro terá essas correções aí evidenciadas para fazer ali, né, para o início do Brasileiro. Então, por isso que cobrávamos e queríamos muito esses amistosos, eu acho extremamente importante, né? Ainda tem um contexto de viagem, né? Os meninos citaram a questão do contexto de gramado sem teste, que é o que vai se deparar aí durante o campeonato em algumas oportunidades, como lá na Allianz Arena também do Palmeiras, enfim. E também a questão da viagem, né? O Cruzeiro joga contra o Botafogo fora, contra o Bragantino fora, também tira, né, um pouco dessa realidade aqui de treinamento somente em Belo Horizonte. E em um momento que o Cruzeiro ficou quase 40 dias sem jogos oficiais, pelo menos você enfrentar ali, né, em termos técnicos, adversários parecidos, ou melhor dizendo, os mesmos que você encontrará no Brasileiro, com certeza fará o Cruzeiro evoluir aí até o jogo contra o Mirassol, viu, Samu?